grande assunto do dia é a deportação, já chegou à Itália, de Cesare Battisti. Isso era algo que estava para ser feito de há muito. Ele veio ao Brasil, entrou clandestinamente em 2005. Em 2010 já tinha sido detido. Houve o episódio que o STF não decidiu, já desde o ano anterior, sobre o que fazer com ele. Então o primeiro problema foi primeiro ele entrar clandestinamente no Brasil e receber ajuda de militantes do PT, e isso nunca foi investigado. Ponto 2, quando a questão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal lavou as mãos e disse: isso é uma decisão do presidente da República. O último ato lá no 31 no apagar das luzes do governo Lula em 2010, em dezembro, no final do ano, ele resolve conceder asilo, né, ao Cesare Battisti e tal. Então, vamos ver o número de erros. Finalmente, depois de toda uma campanha internacional, nacional, tantas vezes nós falamos nesse assunto, não foi uma, duas, muitas vezes, que era uma vergonha para o Brasil ter um bandido, um assassino, participou de 4 homicídios aqui no Brasil, condenado à prisão perpétua na Itália, né, cobrando. Finalmente o governo Temer, numa manobra de marketing, no final do governo, em dezembro, resolveu então extraditar o Battisti para a Itália, sem antes ter um trabalho preparatório de saber onde ele estava, junto à Polícia Federal, que deveria justamente seguir e ver onde ele estava morando, porque ele tinha 2 moradias, Cananéia e São José do Rio Preto, tal. Toda a estratégia que ele tinha montado tinha fracassado, tem um filho no Brasil, até torcer pelo Corinthians, deu uma entrevista com a camisa do Corinthians, tudo aquilo foi um grande fracasso, na medida que o presidente Temer, nos últimos atos da sua gestão, determinou sua extradição, mas mostrando a incompetência governamental, não sei se proposital ou não, é uma questão, né? Ninguém o achou, claro, porque ele já sabia que isso ia ocorrer, não estava sendo seguido e adentrou ilegalmente ao território boliviano. E sabia também, vale destacar, que o presidente eleito, à época, presidente eleito, Jair Bolsonaro, caso ele fosse detido no Brasil, ele seria extraditado tal. Então foi essa mais ou menos o desenho do que tinha até então ocorrido. Aí, com a ação da Polícia Internacional, o papel da Interpol foi também determinante para todo esse processo. Ele acabou sendo detido na Bolívia e foi correto mandá-lo diretamente para a Itália, porque já aqui no Brasil, os jornais de hoje já demonstravam isso, havia algumas interpretações de juristas ou supostos juristas de que se ele fosse deportado para o Brasil, aqui poderia se discutir a questão da pena. Se aceitaria que ele fosse deportado para a Itália, extraditado, no caso por solicitação do Estado italiano, a cumprir a prisão perpétua ou 30 anos. E havia alguns que discutiam que a pena máxima no Brasil, ao contrário da Itália, discutiam até se ele deveria ou não ser extraditado. Em suma, poderia haver uma pendência legal, e conhecendo a tradição brasileira, né, e do STF, para que a justiça fosse efetivamente feita, foi melhor o que ocorreu, ou seja, ele direto da Bolívia para a Itália. Mesmo que alguém possa dizer, e podemos pensar se isso é verdade ou não, ponderar também, que o presidente Evo Morales não quis entregar o criminoso a Jair Bolsonaro, que eles teriam divergências político-ideológicas. Teria não, tem. Mas é bom lembrar que, por outro lado, as relações de política econômica, né, de economia entre os dois países, que o Brasil é um parceiro fundamental para a Bolívia, por causa do gás, como é sabido, sabendo que vai ser o contrato de renovação do gás, vence esse ano, salvo engano, no mês de dezembro e tal. Então, a questão, na verdade, me parece que juridicamente foi correto. Ele agora vai cumprir a prisão perpétua lá na Itália. Triste que o Brasil participou durante tantos anos dessa farsa, abrigando um assassino que matou 4 italianos e deixou o filho de um deles paraplégico.